Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos de nuevo al Instituto Cervantes. Esta noche tenemos una de las actividades que se han incluido dentro del programa de Cultura en Clave de Mujer, donde conmemoramos durante todo el mes de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, el día que fue celebrado el día 8 de marzo. Hoy vamos a tener otra de las actividades que empezamos con la inauguración de la exposición de arpilleras que ven ustedes en la sala de exposiciones. Y hoy vamos a tener aquí en nuestro escenario, en nuestro auditorio, vamos a tener aquí a la arquitecta Yosenia Hervás, moderada por Mayra Ríos, y junto a Sabrina Fontelli del Instituto Tomiotaki. Las ideas del Bauhaus en España y Brasil desde la perspectiva de género es el título de nuestra charla, de nuestro debate, ¿no? Y está presentado por Yosenia Hervás, como he comentado antes, en el Instituto Cervantes de São Paulo, como continuación de nuestras actividades del mes de marzo. Esta actividad estará moderada por Mayra Ríos junto con Sabrina Fontelli. Se debatirá y se explorará la influencia del Bauhaus en ambos países, en Brasil y en España, destacando el papel de las mujeres en este movimiento. A través de un análisis crítico, Yosenia Hervás examinará cómo los principios de la escuela alemana fueron adaptados y reinterpretados en España y en Brasil, visibilizando la contribución femenina en la arquitectura y el diseño, ambos donde históricamente han sido marginadas. Este enfoque es fundamental para comprender cómo la Bauhaus no solo transformó la estética y la funcionalidad en la arquitectura moderna, sino también cómo sus ideales de igualdad fueron desafiados y adaptados en diferentes contextos. La conferencia, la charla que vamos a tener ahora, ofrecerá una perspectiva innovadora sobre la historia del diseño y la arquitectura, fomentando el reconocimiento de figuras femeninas clave en la evolución de estos campos en Iberoamérica. Muchas gracias a todos y ya les dejo con Yosenia Hervás, con Mayra Ríos y con Sabrina Fontelli, que nos van a deleitar con esta charla, este conversatorio. Muchísimas gracias. Está en las caderas el... Alô? Obrigada. Bom, boa noite. Eu falo em português, não tenho coragem de falar nem meu portunhol no Cervantes, porque eu deveria fazer um curso no Cervantes para aprender a falar espanhol. Um dia a gente vai acertar isso. Bom, eu sou Mayra, sou da Escola da Cidade, sou diretora do curso de graduação e estou aqui porque a gente se conheceu, eu e Belém, aqui do Instituto Cervantes, quer dizer, o contato entre a Escola da Cidade e o Cervantes começa com uma exposição sobre arquitetas e artistas mulheres. Então, a gente continua com o mesmo tema, na mesma discussão, que interessa muito a mim. E eu não tenho muito a dizer, por isso temos aqui as especialistas que vão falar mais, porque tudo que eu aprendi sobre essas mulheres, aprendi com elas e com livros que as duas trazem na bibliografia, coisas que elas trazem para mim. Eu conheci a Yosenia na biblioteca, primeiro conheci o livro e contei a Daniel e Belém que eu gostaria muito que essa mulher viesse a São Paulo para conversar com os meus estudantes e com outras pessoas. E, depois de um tempo, muito rápido, eu diria, isso se tornou realidade. E aqui estamos, por sorte, por coincidência, não, por organização, na verdade, no mês da mulher. Né? Organização toda para estarmos juntas nesse momento, que é muito importante. E para falar da Bauhaus. A Bauhaus é uma escola que todo mundo deve conhecer, de design, e artes e arquitetura também. E uma escola que impactou todo o ensino de arquitetura em todos os países do mundo. Assim, o impacto é gigantesco. E a gente vai falar um pouco hoje desse impacto também em São Paulo e no Brasil, em outros lugares. O currículo da FAUSP
primeiro currículo do Vila Nova Artigas tem muito da experiência da Bauhaus nele. E muitos exercícios que são aplicados, inclusive nos cursos, são exercícios que eram feitos na Bauhaus. Há tanto tempo atrás, até hoje, alguns exercícios são aplicados em sala de aula. Eu mesma uso alguns exercícios da Bauhaus em sala de aula. Então, vou convidar aqui a Rosênia, que tem uma pequena apresentação. A Sabrina primeiro, desculpa. A Sabrina primeiro, que tem uma pequena apresentação. Depois a Rosênia, que tem outra. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Cervantes. Muito obrigada, Sabrina. Obrigada, Maia. Olá, boa noite a todos, todas, todes. Como Mayra me apresentou, eu sou Sabrina Fontinelli, eu sou arquiteta, professora na Escola da Cidade também, e sou curadora no Instituto Miyotaki. E estou muito feliz de estar aqui hoje. Queria agradecer ao Daniel e à Belém por aceitarem ou mergulharem nessa iniciativa da Mayra e dessa possibilidade de trocar e de conversar com a Rosênia também. Eu acompanhei uma fala que ela teve muito bonita na Escola da Cidade há alguns dias sobre urbanismo e perspectiva de gênero, a presença das mulheres. E quando a Mayra convidou para vir participar dessa conversa, eu fiquei pensando, mas como é que eu vou falar da Bauhaus com uma das maiores autoridades sobre Bauhaus que a gente tem, né? Então, essa fala que eu vou trazer é uma fala mais breve e eu vou tentar um pouco situar a importância do trabalho da Rosênia dentro das discussões atuais que a gente tem para falar de mulheres no campo das artes e da arquitetura, né? Como a Mayra colocou, a Bauhaus é uma escola de design, arquitetura, artes muito importante para a gente pensar o século XX e que ainda chega no século XXI, influenciando a maneira que nós temos de pensar a formação, o ensino. E durante muito tempo, quando se falava da Bauhaus, a gente associava a grandes nomes, e nomes, claro que sempre de homens. Então, Walter Gropius, Mies van der Rohe, Oskar Schlemmer, enfim, uma variedade gigantesca. E a gente perguntava durante um bom tempo, assim, eu ainda como estudante, eu me formei na Universidade Federal do Ceará, fora de São Paulo, que também teve uma influência muito grande da FAUSP e por sua vez também da Bauhaus. E muitas vezes a gente se perguntava, mas onde estão as mulheres, né? Essas mulheres não estudavam? Então, eu vou trazer um pouco desse panorama de como é que a gente fala de mulheres, onde é que estão essas mulheres, para começar a falar um pouco da Bauhaus e passar para a Rosênia, que é a nossa grande autoridade aqui. Então, já queria abrir com... bom, acho que vocês conseguem ver bem daqui, né? Tá. Então, a própria capa da apresentação já é uma tecelagem de uma das antigas alunas e depois professora, que é a Gunta Stovlis, que vai fazer tapeçaria, porque também, quando se associava a Bauhaus e a presença feminina, estava associada com determinadas áreas de conhecimento e com um determinado tipo de produção. Mas, antes de a gente chegar na Bauhaus, eu queria falar dessa autora, que é uma autora espanhola, que é a Beatriz Colomina, que é professora na Universidade de Princeton, e que tem alguns livros e artigos muito importantes para a gente discutir a presença feminina quando a gente fala de arquitetas e de artistas, e que tem um texto muito bom nesse catálogo que aconteceu numa exposição sobre a mulher moderna no Museu de Arte Moderna de Nova York, que ela vai perguntar também assim, onde estão essas mulheres? E ela vai falar que muitas das mulheres que a gente vai tratar quando se discute a presença feminina no campo da arquitetura está associada sempre a um grande homem, né, a um nome. E essas mulheres muitas vezes entram como parcerias menores, mas elas encabeçam iniciativas, projetos, maneiras de pensar que são muito importantes. Então, queria começar falando disso, porque quando a gente começa a fazer uma revisão que tem acontecido nos últimos 10 anos no Brasil com mais força, trazendo essa presença feminina, a gente se baseia muito assim, mas essas mulheres trabalhavam com homens, sendo parceiras diretas ou indiretas, assim. É uma parceria de e ou de com. Acho que tem uma hierarquia aí, né? Trabalho com um arquiteto X ou esse projeto é meu e do arquiteto X. Então, só para a gente começar.
E aí, a Colomina vai falar que tem uma série de iniciativas, de estudos que estão sendo feitos, fazendo essa revisão da arquitetura e trazendo à tona uma série de nomes que acontecem principalmente a partir das mulheres, de pessoas gays, enfim, que vão tratar da questão de raça, sexualidade, estudos culturais e pós-coloniais, que vem nessa vanguarda das pesquisas mais recentes e mais interessantes, mais insurgentes no nosso contexto. E eu acho que o trabalho da Rosênia vem muito nesse sentido, né? Eu acho que Rosênia trabalha trazendo à tona essas mulheres, arquitetas e sua produção, mas a gente pode falar de historiadoras da arte que já estão apontando caminhos, isso, assim, levantando nomes assim, de parcerias também. Hoje, todo mundo conhece, em 2025, quem é a Frida Kahlo. A minha filha, ainda pequena, falava da Frida Kahlo, né? Mas, se você pensar, há 20 anos, ela era considerada, e muitas vezes, como a companheira do Diego Rivera. Então, essas parcerias e essas mulheres que ganham notoriedade pelo próprio trabalho é uma revisão que tem sido feita e ganhado força cada vez mais nessas últimas 2 décadas. Essa é uma historiadora da arte, e aí eu queria dizer que o campo das artes está muito avançado em relação a gente. Não sei se todos são arquitetos, não sei, mas talvez estudantes interessados, mas no campo da arquitetura a gente está caminhando para isso, mas o campo das artes eles já estão lá na frente, né? E aí tem essa historiadora também, essa Ana Wagner, que ela fala que para a gente pensar nessa história e rever e trazer, não é só inverter os fatos, mas também trazer as mulheres para estar nas histórias dos homens também, né? Então, a gente vai ter que olhar para a vida privada, a vida pública, entender onde estavam essas mulheres atuando de maneira mais direta. Então, é uma bibliografia básica. Eu acho muito interessante a gente pensar na Bauhaus como um espaço de ensino e da presença feminina. Rosênia falou brevemente sobre isso na Escola da Cidade na terça-feira. Eu imagino que ela vai se aprofundar. Mas é uma revolução você ter homens e mulheres estudando juntos, que parece tão natural para a gente hoje, no século XXI, no início do século XX não era. Então, existiam, por exemplo, aqui em São Paulo você tinha escolas separadas, escolas de meninos, escolas de menina, em termos escolares, não em nível superior. Mas quando a gente pensa, por exemplo, em academias de desenho, de belas artes, por exemplo, muitas mulheres eram proibidas de frequentar, porque muitas das aulas envolviam modelos vivos, né? Esses modelos que ficam sem roupa para você poder representar o corpo humano. Então, era vedado às mulheres participarem e se formarem e se instruírem, porque tinha uma relação com o corpo também ainda muito censurada e muito proibitiva. Então, essa autora que está aqui nesse livro é a Ana Paula Simeone. Ela é uma professora que também vai pesquisar a fundo artistas brasileiras que romperam essas barreiras e que foram estudar e fazer, fazer esculturas, pintarem em áreas que eram consideradas muito masculinas. A escultura é considerada um campo de atuação muito masculino porque exige uma força física. E a Ana Paula Simeone vai nessa frente dessas mulheres que estão fazendo essa revisão historiográfica, mostrando assim, olha, aqui tem uma possibilidade de atuação, tem mulheres que estão produzindo, mas elas são invisibilizadas. Então, estou falando disso tudo, do nosso contexto brasileiro, do ensino, das artes e depois da arquitetura um pouco mais, porque existiam essas mulheres, né? E até chegar no livro da Rosênia, o que eu lia sobre a Bauhaus sempre dizia que as mulheres só frequentavam determinados ateliês, até que ela mostra que existiam arquitetas formadas nessa escola de arquitetura, né? Então, a gente colocar a luz e trazer à tona essas mulheres e fazerem pesquisas que estão em busca de fontes diversas também é muito importante. Aqui no Brasil, essas coisas, enfim, têm caminhado, avançado. Aqui são duas exposições que aconteceram no começo dos anos 2000, na Pinacoteca do Estado, que envolviam mulheres latino-americanas, artistas paulistanas, enfim, que também são mulheres que precisam e ganham notabilidade e que estavam presentes, estavam produzindo, estavam pensando. E aí eu gosto de trazer sempre o caso da Sônia Delaunay, que é uma artista, enfim, que vai produzir muito entre guerras, e ela migra para a Espanha com o marido dela também, eles são russos,
E a Sônia Delaunay, ela vai ter uma produção incrível, vai fazer vários estudos de cores, mas muitas vezes na história da arte ela vai ser associada como a esposa do Robert Delaunay, que é um pintor que vai ter muitas obras nos grandes museus de arte do mundo, né? A Sônia hoje tem também, ela vai fazer muita tecelagem também, e ela vai, enfim, fazer obras como essa, que se você olhar comparado com o do Robert Delaunay, tem uma aproximação muito grande no estudo das cores, na representação, mas ela está à frente disso, mas ele ganha muito mais notoriedade. E depois da morte dele, nos anos 50, ela ganha uma projeção, ela vai ser considerada artista e não uma mulher de negócio, porque ela vai montar uma loja de roupas, uma confecção que vai, até hoje é muito famosa. Mas ela vai dizer o seguinte, e eu acho que é importante essa frase também. Eu pensava muito, enquanto eu sempre estava pintando. Concordamos, ela e o marido, em muitos aspectos, mas havia uma diferença fundamental. Sua atitude era mais científica do que a minha, quando se tratava da poesia pura. Ele buscava uma justificativa para as teorias. Então, eu trouxe a Sônia aqui, porque é uma dessas mulheres que vão ser assombreadas pela figura masculina, mas também porque, no próprio discurso dessa produção, muitas vezes são associados determinadas funções para os homens e para as mulheres. As mulheres são mais sentimentais, mais instintivas, os homens são mais científicos, mais racionais, como ela mesma traz aqui. A gente vai ver isso muitas vezes, em muitos momentos, na história da arte, na história da arquitetura. Ela vai falar, né, depois, nos anos 50, quando ela olha para a obra dela, e ele já tem falecido, que tem realmente uma injustiça em relação a nós dois. Eu fui classificada como artes decorativas e não me quiseram reconhecer como uma pintora moderna, que era aquilo que ela efetivamente era, né? E aí, falando... Desculpa, pode falar. A Semana de Arte Moderna de 22, acho que é importante falar para as pessoas. Acho que a questão... Está desligado, eu acho. A questão moderna no Brasil, com a Semana de Arte de 22, e como tudo o que aconteceu na história brasileira, de colonização, indígenas, que até que se formou uma escola de antropologia na USP, e que foi liderada por Claude Lévi-Strauss e sua mulher, que na época também, depois que se separou, só ficou, o nome dela era Dinah Dreyfus, e quando se separou, mesmo depois separada, ficou conhecida como Dinah Lévi-Strauss. Então, como a questão moderna da mulher fica presente na pintura, na escultura, como um discurso que vai além. A gente tem a questão geográfica, tudo, brasileira, espanhola, mas é como uma questão que fica gravada nos nossos sentimentos, assim, como mulher moderna e como artista, e como isso traz... Como isso a gente pode desdobrar no mundo de hoje, no mundo moderno, no mundo pós-moderno, não sei mais. Então, era só isso. Obrigada pela contribuição. Acho que tem uma complexidade aí. Vou chegar também no contexto brasileiro, de como a gente vai encarar esse ensino e da influência da Bauhaus também. Mas, voltando um pouquinho, e a gente pode desenvolver isso também na conversa no final, no debate... essa é uma autora americana, Despina Stratigrakos, e a Despina vai fazer um estudo, no caso norte-americano, mas eu acho que pode se aplicar ao Brasil também, e que ela conta que quando as primeiras faculdades de arquitetura são liberadas nos Estados Unidos da América para que as mulheres possam frequentar, tem uma grande campanha nos jornais dizendo que as mulheres não deveriam acontecer isso. Né? Então, as pessoas começam a dizer que o ambiente das obras, dos projetos de arquitetura são ambientes hipermasculinizados, muito agressivos, e que as mulheres, a elas caberia um outro papel, um outro lugar. E ela vai falando isso, enfim, nesse livro, onde estão as mulheres arquitetas, tem vários capítulos
cada um com tema, mas é interessante pensar, novamente, como a Bauhaus é revolucionária quando, já no final dos anos 20, permite a entrada dessas mulheres para se formarem. Ainda no primeiro momento não arquitetas, mas depois com essa formação, né? E aí, eu tentei não falar muito da Bauhaus, porque, novamente, acho que a Rosênia sabe melhor do que ninguém, mas tem essa ideia vinculada a essa escola, que é um espaço, uma catedral do saber, né? Um espaço revolucionário, onde você parte do zero e você libera essa criatividade para imaginar um mundo completamente novo, né? Um mundo onde essas mulheres podem produzir, onde existe uma liberdade maior, onde existe uma democracia. E as imagens que são trazidas são inúmeras. Acho que a Rosília deve ter trazido mais do que eu. Mas essa é uma foto clássica de quando se fala, mas onde estão essas mulheres, né? Em 1920, Walter Gropius, como diretor da universidade, faz uma seleção mais rigorosa para a entrada dessas mulheres, mas logo em 23 elas são proibidas de estudar arquitetura. Mas ainda assim, várias dessas mulheres que se formam, elas vão atuar como professoras em vários dos ateliês, das oficinas que estão ali colocadas. Eu acho essa foto muito bonita, porque você vê, inclusive, a maneira de se vestir, a maneira de se portar, a maneira como essas mulheres estão olhando para a câmera, né? Se você for olhar fotos do período, muitas das mulheres quando eram registradas de maneira fotográfica, elas não encaram a câmera. Aqui tem um olhar direto para isso. Cabelos curtos, saias não tão longas também, algumas de calça. Isso tudo parece muito simples, mas se você contextualizar, já é um grande passo em relação a um comportamento que está tentando se colocar também, né? Várias dessas... eu não vou falar das arquitetas, mas eu queria falar de algumas dessas artistas, dessas mulheres que estão produzindo objetos que são no nosso cotidiano hoje, mas que a gente, enfim, que são peças pensando numa industrialização, numa produção em massa, com um desenho que é o mais universal possível, que possa ser reproduzido em série para uma grande quantidade de pessoas possam consumir. Então, essa luminária que a gente encontra hoje, muito parecidas hoje, talvez na Tok-Stock, é fruto de uma produção da Mariana Brandt, que, enfim, aluna da Bauhaus, que vai trabalhar com metalaria. Tem várias peças dela, xícaras, bules, enfim, uma infinidade de objetos com desenhos absurdamente bonitos. Essa é a Guta Stoltz. Ela vai trabalhar com tecelagem, e aquela primeira peça que eu mostrei é dela. Ela vai ser professora da Bauhaus logo depois de sua formação, vai influenciar uma quantidade grande de mulheres preocupadas com a questão das cores, das fibras, de uma representação mais abstrata. E ela vai ter um fato interessante, que ela vai ser uma professora que vai quase fazer greve, porque ela descobre que o salário de um colega professor naquele período era muito mais alto do que o dela, que estão no mesmo cargo, na mesma hierarquia. Então, ela reivindica, ela consegue aumento salarial, o que é uma grande conquista também. Até hoje estamos lutando por isso, né? Essa é aquela peça completa, né, que eu tinha trazido anteriormente, que eu acho muito... Isso aqui podia ser hoje, gente. Isso aqui, sei lá, há 100 anos estavam se pensando isso, mas é tão contemporâneo que chega no século XXI e a gente podia estar... isso podia estar em qualquer lugar, né? E a Guta tem essa frase que é: a tecelagem é, antes de tudo, um campo feminino. Jogar com forma e cor, uma acentuada sensibilidade com material, a habilidade de sentir e adaptar fortemente, mais rítmica do que pensamento lógico. Tudo isso são predisposições com as quais o caráter feminino é genericamente equipado, o que torna as mulheres particularmente aptas a atingir grande criatividade no campo da tecelagem. Então, novamente, assim, como tem uma criatividade, tem um controle, tem um trabalho manual, isso fica destinado às mulheres, né? Uma outra foto dessas mulheres reunidas nessas oficinas, né, de tecelagem. Acho também uma foto muito interessante. Essa é uma fotógrafa, Gertrude Arndt, que tem fotografias belíssimas também, que a gente pode pensar na questão das texturas, do sombreado, rendilhado, e nessa produção. Eu gosto absurdamente muito dessa fotocolagem da Mariana Brandt,
também que ela traz uma série de signos e representações desse contexto daquele período. Novamente, isso é anos 20, anos 30, 26, né? E é bonito porque o nome é Help, Liberated Women, e podia estar na escola da cidade hoje, sendo pensada pelos alunos, né? Nessa maneira de representação dos símbolos, dos planos. Então, tudo isso em Photoshop, né? Esses são os programas que nós temos. Essa é a produção da Mariana Brandt, que eu falei, uma série de serviço de chá, cinzeiro, tudo feito com latão. Também um desenho muito arrojado e com formas também muito relacionadas a Bauhaus, essa busca dessa síntese das formas. E aí, só para finalizar um pouquinho, que eu não queria me estender tanto para a gente ouvir a Rosênia, se a gente está falando do campo da arquitetura ou das artes, dessa relação entre as duas partes e dessa invisibilidade que essas mulheres têm, eu tenho insistido na Escola Cidade, onde a gente fala sobre a importância dessas novas pesquisas, a gente buscar materiais que às vezes não estão tão acessíveis, ou buscar também descobrir figuras-chave dessas representações ou dessa produção de determinados períodos. Essa é uma figura, uma artista escocesa. Ela é formada na Faculdade de Glasgow, lá na Escócia. O marido dela é muito conhecido, que é o Mackintosh. Ele é o Charles Mackintosh, ela é a Margaret Mackintosh. Ele tem, se vocês procurarem no Google, deve ter inúmeros livros dele. Poucos falam dela. Hoje em dia tem falado um pouco mais dessa revisão. Mas ela tem uma produção incrível como pintora, como artista. Essa casa que ele projeta, que é uma casa muito famosa quando a gente estuda o Arts and Crafts em inglês, ele tem os interiores inteiros sendo pensados por ela, né? Cada detalhe, cada luminária, cada cadeira. Então, isso aqui, se a gente está pensando que é uma produção do comecinho do século XX, isso ganha muito mais força, olhar para essas formas e da relação muito extrema entre ambientes internos, essa decoração com essa produção dessa arquitetura, e a importância que esses ambientes, esse mobiliário tem em relação também à produção da casa, né? Uma outra arquiteta que tem ganhado mais visibilidade, algumas exposições recentes que faz sentido também ganhar, é a Eileen Gray, que é uma irlandesa que mora na França, se desenvolve lá. Ela tem uma produção também de objetos. Eu tentei trazer produções que se relacionam um pouco com a Bauhaus, mesmo sendo um pouco antes ou depois, né? Mas para pensar o sentido do que estava sendo feito, produzido, tentado, né? Mesmo feito em séries ou não. Mas a Eileen Gray, ela vai também ter uma produção gigantesca, fazendo biombos, sofás e tapetes, mobiliário. Ela projeta essa casa para ela e para o companheiro dela, que é o Jean Badovich, nos anos 20, no sul da França, no Mediterrâneo. É uma casa que cada detalhe é pensado, alguns espaços são muito diferentes do que a gente pode pensar. Então, por exemplo, a sala tem uma cama, porque ela quer que os convidados dela fiquem confortáveis, possam se deitar, dormir no meio de uma festa, de uma conversa. Uns espelhos de barbear para o amante dela, a relação com a colina. E é uma casa que também tem enfim, dá para você se debruçar sobre ela e pensar cada detalhe que ela estava vendo, mas que durante muito tempo foi associada ao arquiteto franco-suíço Le Corbusier, né? Então, está na historiografia dele, está nas obras completas, mas é uma casa projetada por ela em cada detalhe. E, novamente, essas mulheres que são assombreadas, né? A gente está no mês que se fala tanto das mulheres, é importante trazer à tona essa produção. E aí, para a gente trazer o caso brasileiro, para não dizer que eu estou só no contexto europeu, como a Mayra colocou anteriormente, a Bauhaus vai influenciar muito fortemente a produção e o pensamento e o ensino no Brasil. A maneira de pensar os ateliês de projeto, a maneira de voltar e relacionar o desenho e essa questão de atividades completamente criativas e a relação da importância das cores e das formas. E isso vai se espalhar, isso continua tendo ainda uma força muito grande, tem se discutido também de maneira mais forte. E aí eu queria trazer um trabalho de professoras da Universidade Federal de Pernambuco,
que falaram assim, bom, tem uma produção gigante, tem homens projetando, essa arquitetura moderna está trazendo à tona, mas tem mulheres também fazendo, tem mulheres também pensando nos interiores, tem mulheres pensando nos jardins, no paisagismo, tem mulheres pensando os detalhes ou em escalas da cidade, né? Falo da escala da cidade porque tem uma frase clássica do Walter Gropius, que é esse primeiro diretor da Bauhaus, que ele diz que naquela escola de arquitetura você pensa da colher à cidade. Então você pode pensar do objeto até uma coisa muito grande como Brasília, né? Brasília também é fruto desse pensamento. Mas parece que na construção da Bauhaus é destinada às mulheres muito mais a colher do que às cidades, efetivamente. E aí, lá em Pernambuco, voltando a esse livro para fechar a minha fala, uma série de pesquisadoras têm se voltado para mulheres que têm produzido, aqui em São Paulo também, no Rio de Janeiro também, mas eu queria trazer esse livro, porque é de enfim, talvez se passe desapercebido dentre as produções mais recentes, mas que duas pesquisadoras vão se debruçar e convidar outras para falarem de mulheres do Nordeste. Então, quem são as primeiras arquitetas baianas, as primeiras arquitetas pernambucanas, as primeiras arquitetas paraibanas, e assim vai. E aí tem uma arquiteta que eu acho que valeria muito conhecer, que é a Janete Costa, que é uma pernambucana. Ela se forma na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela vai para Pernambuco, ela produz muito, ela tem uma pesquisa gigantesca sobre artesanato, e é muito bonita a produção dela, ela projeta casas, interiores, e tem um pensamento muito parecido em alguns momentos com o que a Lina Bobardi faz aqui no Brasil também. Essa é uma casa que ela tem lá em Olinda, com peças que misturam moderno com essa arte popular, porque para ela não tem diferença também. E, como arquiteta, ela, enfim, projeta interiores, projeta tipografia, tem essa pesquisa gigantesca sobre arte popular, mas, se a gente perguntar, pouquíssimas pessoas conhecem essa mulher, especialmente aqui em São Paulo. Então, só trazendo para finalizar a Janete nessa produção, porque talvez seja um passo que a gente possa dar também em relação àquilo que a Bauhaus tinha, né? Produzia, pensava. Então, tem um determinado momento que essa escola de arquitetura nega a presença histórica, né? Então, não tem estudo de história da arquitetura nessa faculdade. E talvez a gente pensar que tem essa influência toda, mas a gente possa trazer para o Brasil e pensar nisso numa outra maneira de produzir conhecimento, de fazer pesquisa e de trazer à tona mulheres, mas também artesãos e também paisagistas, enfim, todos esses campos da arquitetura de atuação ou do campo das artes, que muitas vezes vão ficar um pouco mais assombreados, né? Então, para começar um pouco isso, que eu queria contextualizar, antes de passar a palavra para a Rosênia, com sua pesquisa mais aprofundada sobre essas mulheres na Bauhaus. Então, muito obrigada. Bueno, primero, dar gracias a Daniel y a Belén por esta invitación, que me hace muchísima ilusión, también a Mayra y a Sabrina y a todas las personas que han venido aquí para escucharnos. Voy a intentar ser concisa. Es como la cuadratura del círculo, hablar de la Bauhaus, de España, de las mujeres. Entonces, he intentado, con este cóctel, que es un poco difícil, hacer un pequeño resumen. Empiezo contando los antecedentes de cómo llega la escuela Bauhaus a concretarse. Y lo primero que hay que pensar es que es una escuela mixta. Es una escuela que se inaugura en el 1919 y pueden acceder tanto chicas como chicos, que son gente joven que va a estudiar arte, arquitectura, pintura, uniendo un arte menor, que es la artesanía, y las grandes bellas artes. Entonces, empiezo simplemente diciendo que hablamos muchas veces de lo que es una cuestión de género, pero la cuestión de género era siempre masculina.
porque ahora estamos acostumbrados a decir, no, es que vamos a poner una perspectiva de género, y ya eso significa que es una perspectiva de género femenina. Pero durante muchos siglos la perspectiva de género era solo masculina. Entonces, he puesto un ejemplo, ¿no?, como hay muchos casos concretos de muchos obreros que no querían que las mujeres trabajaran en fábricas porque decían que tanto las mujeres como las máquinas eran una competencia desleal para ellos y estaban completamente en contra y hacían huelga. Y también había doctores, biólogos que pesaban, medían el cerebro de las mujeres y de los hombres y llegaban a la conclusión de que eran inferiores las mujeres, con lo cual los de arriba estaban convencidos de que las mujeres nunca podían estudiar lo mismo que podían estudiar los hombres, y los de abajo estaban convencidos de que las mujeres no debían nunca trabajar en los trabajos que realizaban los hombres. Entonces éramos un sándwich, en el sentido de que ninguno, ni los de arriba ni los de abajo, querían que nosotras estudiáramos o trabajáramos. He puesto también un ejemplo aquí, que a partir de finales del siglo XIX, principios del XX, surge un arquetipo de mujer que es la mujer estudiante, porque hasta entonces no era común que las mujeres pudieran ingresar en las universidades, en los centros de arte. Entonces, este nuevo arquetipo de mujer, con un ejemplo, aquí es una pintora alemana y aquí son unas alumnas que van a estudiar, pues claro, es algo completamente novedoso. De hecho, Paula Becker decía: vivo en un extraño tiempo, quizá el más serio de mi corta vida. Siento que todos se asustan de mí, pero igualmente debo seguir adelante porque no hay retorno. Ella misma, como pintora, se sentía que todo el mundo la veía como un ser extraño. Y no es de extrañar que el manifiesto futurista, que fue un manifiesto importantísimo para el movimiento moderno, en el punto número 9 decía: nosotros queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo, el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los libertarios, las hermosas ideas por las que se muere y el desprecio por la mujer. Y en el punto 10 decía: nosotros queremos destruir los museos, las bibliotecas, las academias de todo tipo y combatir contra el moralismo, el feminismo y toda cobardía oportunista o utilitaria. O sea, teníamos un manifiesto completamente moderno de una persona libertaria que estaba completamente en contra del feminismo y de las mujeres, y no pasaba nada. O sea, esto se decía y a todo el mundo le parecía normal, no era nada extraño. Con lo cual, hasta que las mujeres pueden acceder, no fue algo fácil. Aquí les he puesto la Asamblea Constituyente de la República de Weimar. En el año 1919 es cuando se firma una constitución en Alemania que permite por primera vez que cualquier mujer pueda votar, pueda estudiar en cualquier centro educativo, y no es casualidad que sea en esta Asamblea de Weimar donde se celebren esas Cortes Constituyentes y se inaugure la escuela de la Bauhaus. De hecho, esta placa que vemos aquí ha sido restituida porque cuando llegaron los nazis quitaron la placa, que esta placa se ve que estaba aquí, que se la encargaron a Walter Gropius, que era el fundador de la Bauhaus y su primer director. Entonces, en esta placa, en esta Cámara, el pueblo alemán, a través de su Asamblea Nacional, adopta la Constitución. O sea, es el mismo director de la escuela el que de alguna manera da el pistoletazo de salida para una nueva Constitución. Curiosamente, con la guerra, el teatro de Weimar, que fue donde se firma esa primera asamblea, fue destruido por las bombas y Weimar quedó en el sector soviético de Alemania, y en esta fotografía verán que no aparece ninguna placa, porque es una foto de la época en la que todavía no estaba la guerra. Si hoy van a ver este teatro, se encontrarán esta segunda placa que les coloco aquí, que dice: destruida por la furia bélica desatada por el fascismo,
reconstruida en tiempos difíciles con grandes sacrificios, esta casa fue entregada al pueblo alemán para mostrar el camino a la verdadera humanidad. Y se reconstruye y se pone la segunda placa en el año 48. Pongo esta imagen porque es como el principio y el final de la historia de la Bauhaus, ¿no? Que se crea con esta república y se destruye cuando llega Hitler al poder. Es un cartel de los primeros tiempos. De hecho, aquí aparece la palabra Bauhaus, pero no se reconoce mucho porque es esa primera época expresionista, y lo que de alguna manera en este primer inicio de la escuela se pide que cualquier persona, aunque no tenga unos estudios superiores, pueda acceder a esta escuela. Eso hace que muchas mujeres ingresen en esta escuela, porque no tenían que tener un bachillerato previo. La cultura es la libertad del pueblo, y entonces lo que quieren es que las personas que no han tenido posibilidades de estudiar puedan acceder a esta escuela. Es una escuela popular. Curiosamente, en el primer presupuesto, porque es una escuela que está subvencionada por el Estado alemán, y piden unos presupuestos para esta subvención. Y uno de los primeros presupuestos que hace Walter Gropius quiere pedir para la matrícula 150 marcos alemanes para los hombres y 180 marcos alemanes para las mujeres, Herren y Damen. Es algo curiosísimo. No hay precedentes de que a una mujer se le cobre más que a un hombre por acceder a un centro educativo. Afortunadamente se cobró finalmente a todo el mundo lo mismo, pero bueno, ya esto es algo extraño, ¿no? Como hay distintos precios dependiendo si eres hombre o eres mujer. ¿Qué es lo que ocurre? Que inicialmente se matriculan 84 mujeres y 79 hombres. O sea, un poquito más de mujeres que de hombres. Y esto, claro, causó gran estupor, porque si una escuela se femenizaba, de alguna manera perdía un poco el prestigio, era una escuela como de mujeres, y eso no querían que ocurriera. Entonces, lo que hace el Consejo de Maestros cuando se reúnen es decir que solo las mujeres de extraordinario talento puedan ser admitidas. Aquí no había exámenes de ingreso. Las chicas y los chicos iban con su carpeta de dibujos, enseñaban sus trabajos a un consejo de maestros que decidían si tenían suficientes dotes artísticas o no para ser admitidas o admitidos. Y ya decían claramente que fueran solo las de extraordinario talento, con lo cual luego no nos tiene que extrañar que estas mujeres pues hicieran cosas que nos parecen sorprendentes, porque tenían un filtro mucho más complicado. También hay una carta que no la he visto yo, esa carta original, pero está referenciada sobre Walter Gropius, que escribe a una amiga suya que le pregunta sobre cómo va esta escuela. Y entonces él dice que las mujeres trabajan, o sea, que no quiere que las mujeres trabajen en los talleres más duros, como es el de carpintería. Por eso se va formando cada vez más una sección de carácter marcadamente femenino que se ocupa principalmente de trabajar con tejidos. También se inscriben las mujeres en encuadernación y en alfarería. Y nos pronunciamos básicamente para la formación de arquitectas. Esta carta está fechada en el año 1920. Ya deja claro que haya un taller eminentemente femenino que se dedique a las telas y que no le gustaría que las mujeres fueran a arquitectura. Yo quiero explicar que esto muchas veces se ha interpretado como que en la Bauhaus nunca las mujeres estudiaron en arquitectura. Eso no es cierto, puesto que hubo mujeres que se graduaron como arquitectas. Cuando escribe esta carta, que es en el año 20, todavía no existía ninguna sección de arquitectura. Entonces, aparentemente no querrían que ingresaran. Como en la época de Weimar nunca hubo una sección de arquitectura, nunca ninguna mujer ni ningún hombre ingresó en ninguna sección de arquitectura porque no existió como tal. Afortunadamente, cuando la Bauhaus ya se desplaza a Dessau, entonces ya sí que pueden ingresar tanto hombres como mujeres. Pero es importante ese pequeño matiz. Esto es muy gracioso porque Schopenhauer, que era un filósofo alemán, decía que pelo largo
ideas cortas. Con lo cual, ¿qué ocurre en aquella época? Que todas estas mujeres se cortan el pelo porque prefieren tener ideas largas en cabellos cortos. Y vemos cómo, por ejemplo, tenemos a una alumna cómo ingresa, ¿no?, con su moño, sus gafitas, y esa misma alumna, 3 años después, que no parece ni la misma persona. Es curioso, ¿no? Aquí tenemos a Gertrude Arndt, que Sabrina nos ha estado antes poniendo unos autorretratos que ella se hacía, ¿no? Cuando ingresa por primera vez en el departamento de textiles, se la ve como una persona como muy tímida. Las imágenes de Sabrina no tienen nada que ver, pero es que aquí vemos a la misma Gertrude Arndt como haciendo contorsionismo, ¿no? Evidentemente, esta escuela era una escuela que a estas mujeres les dio una oportunidad de abrirse al conocimiento que no habían tenido anteriormente. He puesto estas 2 imágenes, una es de una alumna, Lou Shepherd, y esto es un cuadro de Maruja Mayo. Vemos que esta fotografía es del año 29 y el cuadro de Maruja Mayo es del año 27, es coetáneo. Me parece que es muy importante hacer esta relación, ¿no?, entre estos años 20, porque fue una ventana de oportunidad en muchos países, no solamente en Alemania. Maruja Mayo fue una pintora que fue amiga, ¿no?, de Federico García Lorca, de toda la generación del 27, de Dalí. Esto es un cuadro de Maruja Mayo, La Verbena, y este es un amigo de Maruja Mayo que se llama Ernesto Jiménez Caballero. Él funda una revista que se llama La Gaceta Literaria y en el encabezamiento la Gaceta era ibérica, americana, internacional, letras, arte y ciencia. Era una revista muy vanguardista y él estaba siempre muy atento a todo lo que ocurría a este lado del Atlántico, por eso se llamaba también Americana, pero también estaba muy atento a todos los movimientos que ocurrían en Europa. De hecho, Ernesto Jiménez Caballero llega a escribir en la revista de la Escuela Bauhaus en el año 29. Esta revista de la Escuela Bauhaus era una monografía en este caso, bueno, monografía no, pero la portada y muchos artículos eran sobre lo que hacía la infancia. A la Bauhaus también le interesaba mucho todo lo que era la pedagogía infantil. De hecho, en esta revista sale un collage hecho por una niña, un niño de 10 años. Vemos aquí otras imágenes de collage infantiles. Pues en ese número de la revista, Ernesto Jiménez Caballero escribe un artículo sobre los carteles y uno de estos carteles que les he colocado es sobre el que él hace de Federico García Lorca. En esa Gaceta Literaria que él escribe, vemos, por ejemplo, cómo la casa de Gropius en Dessau, la vivienda de los maestros, queda referenciada. O sea que sí que existe una transferencia de conocimiento entre esta vanguardia española. De hecho, Maruja Mayo decía, nosotros éramos la vanguardia heroica. O sea, quiero decir que el hecho de... Ay, perdón, voy al revés. ¿Otra vez al revés? Ya lo he acabado. Ayuda, help, por favor. Ahora me ayudan. Bueno, pues a mí me resultó muy emocionante el descubrir... Aquí estábamos. Ay, ¿otra vez? ¿Sigo yendo al revés? Vale. Bueno, pues me resultó muy emocionante descubrir que un compatriota nuestro pudiera escribir en el año 29 en la revista Bauhaus, que era una cosa que no era muy fácil de hacer. Aquí les he puesto imágenes de alumnas para demostrarles que sí estudiaron arquitectura en la Bauhaus. Fueron precursoras nuestras, de Sabrina, de Mayra, mía, y si en esta sala hay alguna arquitecta, también de ustedes. Trabajos en grupo que hacían estas mujeres en la escuela. ¿Otra vez me he ido?
Y creo que esta es la siguiente imagen que quería ponerles, porque esta es nuestra primera arquitecta titulada en España, en este caso en Madrid, que es Matilde Ucelay, y he colocado una fotografía de la cantina en la Bauhaus de Dessau. Podría ser perfectamente que estuvieran en el mismo espacio. Nuestra arquitecta Matilde Ucelay con su novio, Del Castillo se llamaba, podía ser perfectamente el mismo entorno. Esta fotografía está tomada en los años 30 y esta fotografía también. También les he colocado una fotografía de Irene Bayer en la Bauhaus y una fotografía de una fotógrafa española en los años 30. Una fotografía de Maruja Mayo. Vemos que en el contexto de la época, en esta época, España no estaba fuera del mapa, en el sentido que estábamos en la línea, ¿no? Teníamos fotógrafas, arquitectas. Esta fotografía también es importante, es una alumna de la Bauhaus que va en el año 36 a España, justo es cuando empieza la Guerra Civil Española, y es una fotografía de unos niños, ¿no? Una niña con el puño en alto levantado, y otra fotografía de un fotógrafo español en Barcelona con una joven exactamente con una postura similar. La guerra civil es un desastre. Vemos un artista, no pasarán, también había escrito en esta revista Bauhaus, estaba referenciado en ese mismo número que había escrito Jiménez Caballero. La editorial de la Bauhaus hablaba de este artista gráfico y es uno de los carteles más representativos de la campaña contra el levantamiento militar de Franco, ¿no? Madrid 1936, no pasarán. Y vemos, ¿no?, el escudo de la Falange y la cruz gamada, como diciendo vamos a impedirlo. Alumnos de la Bauhaus también participaron en las brigadas internacionales, en este caso alistados en el grupo Taleman, que lucharon también en España. Una fotografía de Matilde Ucelay haciendo un trabajo, y ella va en el año 33 a Moscú, hace un viaje pasando por París y por Berlín, y este viaje a Moscú en el año 33 le costaría muy caro porque justo cuando empieza la guerra, ella junto con otros compañeros como Candela también toman el colegio de arquitectos y lo autogestionan entre ellos. Cuando pierden la guerra, el hecho de haber estado como un viaje de estudios a Moscú, decían que era una mujer comunista, que además era una revolucionaria, y le impidieron trabajar durante muchos años. Entonces, nuestra primera arquitecta titulada tuvo que trabajar sin poder firmar. Tenían que firmar compañeros suyos porque le impidieron las autoridades el poder hacerlo. Ya voy acabando, y aquí lo que he hecho ha sido influencia no española, sino al revés. Cómo España también ha influenciado a estos directores de la Bauhaus. Walter Gropius en el año 1907 estuvo en España, visitó Sevilla y le gustaron muchísimo los azulejos. Entonces, en el año 13, esto es una fotografía de su despacho en Berlín, y pueden ver aquí, se ven claramente los azulejos sevillanos de influencia árabe, y también otra cerámica española. Además, él estuvo en el castillo de Coca, que le pareció impresionante, porque para él era como una mezcla de distintas culturas. Claro, el ladrillo trabajado de esta manera tan escultórica le parecía algo fuera de lo común, y en algunos escritos suyos utiliza el castillo de Coca. El segundo director de la Bauhaus, que fue Hannes Meyer, quiso trabajar en España. De hecho, tenía un contrato para que en el año 36 pudiera hacer un trabajo, pero estalla la guerra y entonces no puede ocupar ese puesto que ya la República Española le había dado. Y vemos, por ejemplo, la carta, ¿no? O sea, un carnet de la Asociación de los Amigos de la República Española, que él tenía ese carnet de socio. Tiene que, como en España no puede trabajar,
va a Suiza y luego termina en México. Estos son los pasajes y la carta de inmigración. Estuvo durante varios años trabajando en México y luego retornó a su Suiza natal. Y el tercer director, que fue Mies van der Rohe, realiza el proyecto de un museo en los años 40 y utiliza para ese montaje del museo el Guernica de Picasso, que había sido muy famoso porque en la Exposición Universal del año 37, celebrada en París, estas son las imágenes de ese pabellón, es donde estaba el Guernica. El Guernica viaja por distintos sitios, llega también a Chicago, donde vivía Mies, y le impactó muchísimo el cuadro y de hecho lo hizo suyo, se apropió del cuadro para hacer ese proyecto de museo. O sea que de alguna manera los tres directores que tuvo la Bauhaus tuvieron alguna relación con nuestro país, con España. Ya por último, mi investigación empezó con estas arquitectas alemanas de la Bauhaus y entonces con esa entente cordial entre Alemania y España, pues yo lo llamo del archivo al abrazo, porque yo todas estas arquitectas alemanas las he conocido por un archivo, porque no he podido conocerlas personalmente, ya habían muerto cuando yo empecé con mi investigación, pero he retomado una investigación de las pioneras, las primeras arquitectas españolas, y estas, por eso digo del archivo al abrazo, porque a estas sí las he podido abrazar. He puesto algunas imágenes de estas arquitectas que ya son mayores, pero que las he podido conocer. Y ya para acabar, otra vez, bueno, pues ya acabamos en esta imagen. No pasa nada, tranquilo. Es una buena forma de acabar. Pues muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Então, eu pensei, a gente podia convidar, todos sentamos as três, convidar vocês para sentar. Eu posso sentar ao meio e continuar uma conversa. E quem tiver no público querendo também fazer alguma pergunta, algum comentário, a gente junta aqui e conversa um pouco sobre isso. Eu queria comentar que foi muito interessante, principalmente essas relações entre países, porque para a gente assim, Bauhaus é como uma coisa muito distante, porque o que chega da Bauhaus chega aqui muito depois, né? Então o período é muito afastado, mas segue muito vivo, eu acho. Não sei se para vocês também, se você vê isso na Espanha, que está muito viva a Bauhaus na faculdade, nos cursos también. Sí, claro que está muy viva. O sea, realmente, además ahora, con el proyecto que comentábamos ayer, existe un proyecto europeo que se llama la Nueva Bauhaus Europea, con fondos europeos. Y entonces, claro, España está inmersa en ese programa y se ha rescatado ese nombre. O sea, existe ahora mismo ese proyecto de Nueva Bauhaus Europea porque la palabra Bauhaus es una palabra como el Instituto Cervantes, son como palabras de prestigio. Tú dices Instituto Cervantes o tú dices Bauhaus y enseguida se te ilumina la cara porque es un sello de calidad. Entonces, yo creo que lo bueno que tiene la Bauhaus es que 100 años después de su creación sigue llegándonos todavía, ¿no?, como algo contemporáneo. Es verdad que yo lo que cuento es esa lucha de las mujeres para ir escalando, ¿no?, y para poder estudiar, igual que sus compañeros, pero yo creo que terminaron convenciendo primero a sus profesores que no creían tanto en ellas, pero mostrando sus trabajos y conviviendo, con esa convivencia entre maestros y alumnos, convencieron a esa escuela de que ellas eran tan válidas como sus compañeros. Y yo creo que eso fue un convencimiento. De hecho, Walter Gropius, que era el que decía que se pronunciaba en contra, terminó contratando a alumnas en su estudio de arquitectura. Y no solamente a arquitectas. Marian Bram estuvo trabajando durante un tiempo también en su estudio para acondicionamiento de unas viviendas. O sea que todo el mundo tiene un recorrido, ¿no? Tú de primeras puedes decir no quiero,
pero luego cuando ya te enfrentas y ves lo que hay y te convences, pues dices, pues qué tontería, ¿no? Eso nos ha pasado en muchos ámbitos de la vida. Sabrina, a lo mejor quieres también... Eu queria comentar duas coisas que eu pensei a partir de sua fala também. A primeira é que eu acho que eu fiquei pensando muito na pergunta que a Mayra colocou desde o começo da influência da Bauhaus no ensino de arquitetura no Brasil. E fiquei pensando que, como boa parte das faculdades de arquitetura, por exemplo, em São Paulo, na cidade de São Paulo, temos duas faculdades de arquitetura que surgem, são criadas nos anos 40. A Universidade de São Paulo, que você visitou hoje, e o Mackenzie, Instituto Mackenzie. E, naquele momento, tem uma diferença, assim, tem toda uma influência também desse pensamento vinculado, acho que está falando aqui de ideia de modernidade, né, de como essa modernidade é encarada. E eu acho que tem uma diferença da modernidade brasileira em relação à modernidade europeia, que essa modernidade europeia ela é muito construída em cima de uma negação da história, da pré-existência, né? Você parte do novo. Então, a Bauhaus está buscando um desenho universal, algo que seja extremamente novo, que seja acessível. Aqui no Brasil, a modernidade ela é muito associada também a um olhar para o nosso passado colonial, também. Então, um grande arquiteto moderno brasileiro como o Lúcio Costa, que foi quem desenhou a cidade de Brasília, ele vai trabalhar também no Instituto do Patrimônio Artístico Nacional. Então, os artistas modernos, ela falou da Semana de 22, eles vão olhar para as cidades coloniais mineiras, em Minas Gerais. Então, tem uma modernidade associada também com esse olhar para o passado. Então, eu fiquei pensando que existe uma influência da Bauhaus, em termos pedagógicos, de pensar o projeto, mas a presença da história persiste nas nossas faculdades e no nosso ensino, como se a gente tivesse que ter um cuidado para a cidade que vivemos, para esse, enfim, muitos anos de história, né? O sea, perdón, si te he entendido bien, quieres decir que aquí en Brasil, si hablas de la Bauhaus, es como algo colonial. No. Ah, perdón, es que no te había entendido bien. Es que en Brasil la modernidad está conectada con el colonial. ¿Con lo colonial? Sí, Sí, no negamos, es como estão juntas. Não vou falar português. Não há a negação na modernidade brasileira, a gente não nega o passado. Como que niega el pasado, que no niega el pasado. En Brasil. No. Você en Bauhaus sí, creemos que sí. Claro, pero es que... Não há estudo de história na Bauhaus. Claro, pero el problema que yo creo es que, claro, cada pueblo tiene su pasado y su memoria histórica. Sí. Pero ellos, cuando esta escuela surge después de una guerra, entonces ellos, en cierto modo, lo que quieren es hacer tabla rasa del pasado por todo el horror que había venido antes. Y por eso ellos querían hacer una nueva forma de arquitectura. También es verdad que hacen una nueva forma de tipografía, o sea, porque ellos escribían todo en minúscula, con un tipo de letra que luego hemos copiado muchos, pero claro, ellos no, todo lo que hacían... mientras lo estaban haciendo no pensaban que iban a trascender como han trascendido. Pero yo creo que cuando ellos negaban el pasado, inventaban nuevas formas, era de una forma inocente. Sí. No creo que fuera pensando, no quiero tener en cuenta a mis antepasados. Tampoco ellos tenían un pasado con una historia como la que tenéis vosotros, claro. Pero claro, nunca se me había ocurrido a mí poder relacionar el tema de lo colonial con lo moderno. Sim, porque a maneira como se construía no Brasil até o começo do século XX era muito a partir de modelos importados. Então, um exemplo, Fortaleza, a minha cidade, veio da Escócia um teatro completamente desmontado de navio e foi construído em Fortaleza. Então, quando esses arquitetos modernos que conheciam a Bauhaus, conheciam a produção francesa, alemã, soviética,
olhava para a modernidade e falava: isso é muito mais autêntico em relação aos seus países do que nós que estamos importando os modelos. Então, vamos pensar em algo novo também, pero o que é nosso, o que é brasileiro de verdade é o colonial. Ya, pero lo gracioso es que vosotros pensáis que estáis importando unos modelos, pero es que cuando ellos construían en los años 20 en Alemania ese proyecto de esas alumnas y esos alumnos, los propios alemanes decían que eran arabizantes, que lo que estaban construyendo no era la verdadera construcción alemana. Sí. Entonces, por eso me hace gracia, porque aquí se piensa que se importan unos modelos de fuera, pero es que allí coetáneos, los suyos propios, les decían que se estaban copiando lo que hacían los árabes y que ellos construían de forma árabe, no alemana, que la forma alemana era con el tejado a dos aguas, con las tejas, con la fachada, con la madera por fuera. O sea que ellos siempre tuvieron un rechazo porque su propio pueblo alemán ese tipo de arquitectura la veía extraña y novedosa. Entonces, claro, en cada lugar el rechazo es distinto. No sé si... O legado da Bauhaus no Brasil e no mundo todo é inevitável, assim, porque o que eles ensinaram de geometrização, até hoje a gente usa coisas que eles, desde aqueles anos, utilizavam. Agora, falando do Brasil, né, na Semana das Vanguardas do Brasil, Semana dos 22, pintoras como Tarsila do Amaral, Anita Mafaldi, tiveram formação na Europa e trouxeram muito desse aprendizado da Europa para o Brasil. E associado a esse aprendizado, esses conceitos europeus e com as questões brasileiras, problemas sociais, o cultivo da terra, a forma de habitar o Brasil, com a forma como as pessoas moravam aqui no Brasil, tudo isso se juntou para formar um movimento que também no Brasil, a Semana de 22 até hoje tem repercussões como a Bauhaus tem para o mundo inteiro, né? E aí, outra coisa, mudando de assunto, não sei se a senhora foi no Museu do MASP, que foi feito pela Lina Bobardi, e ela é uma arquiteta, ela é o marido dela só, ela também é arquiteta, né? Italiana, e que este lunes tuve a inauguração, o lançamento do livro de Lina Bobardi, uma associação de uma pesquisa de Lina Bobardi com Aldo Van Eyck. E esse livro foi feito pelos arquitetos, um conjunto de arquitetos da FAO, com europeus também. Eu tive a sorte de, essa semana, encontrar com 2 arquitetos, uma senhora espanhola e um outro arquiteto que é espanhol também, mas ele dava aula na Holanda. E ele falava que, quando ele foi à Casa de Vidro, que é a casa onde morava a Lina Bobardi aqui no Brasil, que ela construiu a Casa de Vidro, e ela colecionava objetos brasileiros, de diversos estados brasileiros, e ela tem uma coleção que até hoje dá para ver essa coleção, né? E aí eu fico pensando agora, assim, como é que
como é que a gente tem esse diálogo com os objetos, com as coisas que a arquitetura promove para a gente de acesso a ter contato com as coisas superficiais. Tem um livro chamado A Procura de uma Superfície. Eu sou poeta. E No sé cuál es la pregunta. não, a procura de uma superfície. E aí eu fico questionando sobre o quanto a arquitetura e tudo isso possibilitou a gente a entrar em contato. Não sei se a senhora conhece o trabalho da Lina Bobardi, se tem algum contato se na Europa tem algum conhecimento sobre a Lina Bobardi. ¿Se conocen a Lina en Europa? ¿Tú, la gente en Europa? Lina Bobardi es la arquitecta más conocida en el mundo entero. O sea, quiero decir, no, yo creo que en todas las escuelas de arquitectura de todo el mundo se estudia a Lina Bobardi. O sea, claro que la conocemos. Yo lo primero que he hecho cuando he llegado aquí es pedirle a Mayra que me enseñara sus obras. Sí, es internacionalmente muy conocida. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi principal razón por estar en esta presentación fue más bien el saber qué es la perspectiva de género. Yo no soy arquitecto, soy diseñador gráfico. Es por eso que yo conozco un poco del Bauhaus. Y bueno, por lo que he visto en lo que ha dicho Josenia y Sabrina sobre la perspectiva del género, o lo que estaban hablando, es que la perspectiva del género intenta visibilizar, rescatar, traer al frente todas las contribuciones que las mujeres hicieron a lo largo, bueno, en este caso de la historia del arte, a partir del Bauhaus, ¿no? A partir de la historia de la arquitectura europea y su influencia en Latinoamérica. Quisiera, bueno, escuchar su opinión, Josenia, sobre exactamente qué es lo que hace la perspectiva de género con respecto al arte. Porque, por lo que yo he leído también, hay algo que se llama la visión femenina, que es, bueno, el nombre en inglés es female gaze. Y plantea, esta teoría, bueno, este concepto plantea la idea de que solamente hay ciertas cosas que las mujeres artistas pueden expresar. O sea, digamos, hay verdades que una mujer pintora puede expresar o puede plantear en un cuadro, o una novelista puede plantear en una historia, en una novela, que un hombre no puede. Entonces, la pregunta es, ¿usted cree que una mujer arquitecta, una pintora, una escritora, una escultora puede descubrir cosas o puede demostrar con el arte que ella realiza, cosas que un hombre no puede? Es una pregunta dificilísima. Entonces, yo yo no me atrevo a hacer categorías, pero lo que a mí no me gustaría que pasara es lo mismo que yo he puesto, por eso he puesto la primera imagen de que la perspectiva de género antes no era lo que pensamos ahora que es la perspectiva de género. Entonces, la perspectiva de género era como de nosotros nos lo guisamos y nos lo comemos, con lo cual yo soy el que lo hago y el otro que es el otro o la otra que no entre aquí. A mí me parecería peligroso que ahora nos dedicáramos todas a decir nosotras pintamos de esta manera y como solo nosotras podemos pintar de esta manera, tú no puedes pintar con nosotras, porque como tú eres un hombre, no tienes derecho a entrar en este círculo porque tú pintas de otra manera distinta. A mí eso mi opinión personal, que esto no puede sentar cátedra en ningún sitio, sería tan injusto hacer eso como lo que les hicieron a estas mujeres antes. Con lo cual, que pueda haber una cierta corriente femenina que tenga una sensibilidad distinta,
me es indiferente, quiero decir que me da igual. ¿Que puede ser? Pues sí, pero eso no significa que tú, como no eres mujer, no puedas pintar tan bien y que no puedas exponer y que no puedas estar en los sitios. Eso yo no lo entendería. Bueno, yo no estaba hablando del punto de, o sea, la competencia, o sea, desde el punto de que una persona no es, un hombre o una mujer no es suficientemente competente para que su arte sea bueno o malo. Sobre todo, yo no sería capaz de decir que todas nosotras, por el hecho de ser mujeres y pintoras o mujeres y arquitectas, nuestras arquitecturas son las válidas porque tienen unos parámetros distintos a los de nuestros compañeros. No sé si eso... ¿Entiendes? No sé si con eso te contesto. No, sí lo he entendido. Lo que pasa es de que mi pregunta era... bueno, quizá no lo planteé muy bien, pero a ver, déjame plantearlo un momento. ¿Usted cree que hay cosas que solamente pueden ser expresadas por mujeres y no hombres? Es que como yo solo soy mujer, no puedo saber lo que expresa un hombre. Entonces, si a mí me preguntan como persona cómo me expreso yo o qué hago yo solo puedo hablar por mí, pero como yo solo soy mujer, claro, no puedo saber cómo te expresas tú. Entonces puedo... Okay, pero desde el punto de vista de que el arte puede revelar verdades, puede expresar verdades. Pero cada uno tenemos nuestra propia verdad. Quiero decir, independientemente de cómo hayamos nacido. Entonces, hay mujeres que son de un extraordinario talento y hay mujeres que son muy torpes. Hay hombres que son brillantísimos y hay hombres que son imposibles. Entonces, claro, y todos pertenecen al mismo sexo, pero claro, si tú tienes que coger a un torpe y compararlo con una persona brillante, dices, ¿qué tendrá que ver este hombre con este otro? Dices, nada, no se parecen en nada, nada. Entonces creo que para usted la verdad es algo muy relativo. Es muy individual. Individual, ok. Muy individual, entonces no le pongo en ese sentido género o sexo, es una verdad individual. ¿Usted cree que la verdad puede revelar cosas objetivas sobre el mundo? Es que yo creo que el arte nunca es objetivo. O sea, creo que el arte es todo lo más contrario a la objetividad. Bueno, entonces es algo propio de uno mismo. No, o sea, yo me refiero, claro, o sea, el arte siempre es objetivo, ¿no? Si yo me pongo a pintar, partirá de mis propias expresiones subjetivas, ¿no? Pero, de tus propias vivencias que son solo tuyas. Claro, también, es cierto. Pero el producto acabado puede revelar algo. Por ejemplo, el cuadro de Delacroix, La libertad guiando al pueblo, sí, revela ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, un cuadro de Picasso, bueno, El Guernica, sí, también revela ciertas cosas, ¿no? Sí, pero solo lo hizo él. Quiero decir, hubo una guerra civil. Sí, y hubo muchos pintores y pintoras que reflejaron el horror de una guerra. Pero solo él y únicamente él lo hizo de esa manera. No porque fuera hombre. Yo creo que lo hiciera, no creo que pintara el Guernica como hombre. Creo que lo pintó como algo distinto, como ser independiente y único. Entonces, creo que ahí estás respondiendo a mi pregunta, ¿no? O sea, porque justamente tú has dicho, no lo ha pintado como, o sea, no ha partido, o sea, el hecho de que Picasso haya sido hombre no quiere decir que haya puesto, o sea, que en la obra acabada del Guernica esté plasmado algo que sea referente a un hombre. Sinceramente, si yo no supiera quién ha hecho el Guernica, si a mí me pusieran solo el cuadro, yo no sabría si ese cuadro es de un hombre o una mujer. Claro, porque no lo juzgaría con esos ojos. Simplemente, como tampoco juzgaría un cuadro de Georgia O'Keeffe, que me parecen maravillosos. Yo veo un cuadro de Georgia O'Keeffe o de Frida Kahlo o de Picasso o de cualquier artista independientemente de su sexo y a mí me impactan. Pero no pienso qué sexo tiene la persona que lo ha dibujado. Entonces, ahí está, creo que la pregunta está respuesta. Ahí, ¿no? O sea, creo que una obra de arte puede expresar verdades independiente del sexo de la persona, ¿no? Y también podríamos incluir raza incluso, ¿no? O sea, sexo, raza. Claro, es que tampoco sabría yo. A mí me enseñan el Guernica y no sabría si ese señor es señor o señora, negro o blanco, chino o... Es verdad que ese señor... es producto de su tiempo, porque todos somos hijos de nuestro tiempo. Obviamente, lo que me dice el Guernica, ¿qué es? Lo que me dice es,
plasma el horror de una guerra. Y ten en cuenta que cuando he puesto la imagen de que Mies van der Rohe, que era un arquitecto alemán que vivía en Chicago, se apropia de él, Mies van der Rohe no tenía nada que ver con Picasso, pero a él le impacta como alguien de forma individual es hijo de su tiempo, que es el horror de una guerra. No sé si te he contestado. Bueno, sí, como dije, creo que ha respondido mi pregunta. Bueno, gracias. Sí, okay. Eu tenho uma opinião sobre isso. Queria dizer, eu acho que biologicamente a gente não tem uma questão, mas culturalmente sim. E eu creio que as mulheres são culturalmente criadas com um olhar para a humanidade, um olhar para a vida completamente diferente do olhar que os homens são criados. O que não quer dizer que não existam homens com os olhares das mulheres, nem mulheres com o olhar dos homens. Mas, como grupo, eu creio que a forma de ver as coisas, e acho que é totalmente cultural, uma coisa que a gente aprende de família, né, de mãe para filha, e assim vai, a visão que as mulheres têm do mundo, de tudo, é muito diferente, eu acho. E há homens que têm visão feminina do mundo, acredito eu, né? Bom, o que você está dizendo é certo, né? Porque todos os seres humanos, em qualquer tempo, foram acondicionados pelo tempo, pela geografia, pelo sexo, claro, pelo gênero, né? Claro. E assim. Mas, llevamos una mochila cultural exacto, que luego nuestra mano la expresa con ese convoluto de cosas. Sí. Podemos dizer que bordar, tricotar, hacer coisas com as manos. As mulheres han hecho más cosas con fios de costura y cosas en la vida, porque pasan de una a otra la forma de hacer, el tiempo, la manera de quedarse a hacer esto. Los hombres no están tan acostumbrados a estar sentados y hacer esto. Sim, certo. São coisas que as pessoas chegam ao mundo, não têm controle, né? Eles chegam a esse mundo assim. Ninguém que tem seus princípios. Ninguém escolhe a cultura ao que ao final nasce ou pertence, né? Damos por finalizado. Sabrina, você quer comentar? Eu fiquei um pouco inquieta com a pergunta do colega e que eu acho, como Rosênia colocou, uma pergunta muito difícil. Acho que a resposta da Mayra é excelente. E enquanto Rosênia respondia, eu lembrei de um livro de uma autora da Bielorrússia, que é a Svetlana Alexievich, que escreveu um livro chamado A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. E ela ganhou o Prêmio Nobel da Literatura com esse livro. E com esse livro não, com a obra dela, mas esse livro é muito marcante. E eu fiquei pensando que ela vai fazer entrevista com centenas de mulheres que participaram, mulheres soviéticas que participaram da frente de batalha da Segunda Guerra Mundial. E ela vai contando que, quando ela vai entrevistar essas mulheres, para saber como foi para uma mulher estar na guerra, né, no campo de batalha, não nas fábricas, não nas enfermarias, mas lá lutando efetivamente. Primeiro que as mulheres falam, pedem permissão aos maridos para falarem, ficam intimidadas, até que quando os homens se retiram, elas começam a contar esse depoimento. E a Svetlana, ela vai contando no livro impressões que até então nos grandes livros de história não estavam colocados. A gente construiu uma história da Segunda Guerra Mundial em função dos grandes feitos, dos grandes nomes, dos grandes generais, das grandes conquistas. E essas mulheres trazem perspectivas, reflexões que são do cotidiano da guerra. Então, o que é passar o frio, o que é o medo, o que é acordar. Então, elas estavam lá, batalhando como os homens, nessa frente, né? Estavam pilotando aviões, tanques, enfim, indo para o fronte. Mas a memória que ficaram dessas mulheres, talvez porque, novamente, somos moldadas culturalmente a lembrar e a ter empatia e a pensar no coletivo, é muito desse cotidiano de sobrevivência,
também. E de coisas bonitas também que elas revelam, que não estão nos livros de histórias também. Elas falam da mudança das estações, dos cheiros, do cheiro do sangue, do cheiro da morte, do cheiro do medo. E eu acho que é uma mulher que faz as perguntas certas, né, para outras mulheres, para poder construir uma narrativa tão rica como essa e tão diversa daquela que estava acostumada. Então, talvez o fato de sermos moldadas culturalmente para determinadas ações nos leve também a perceber e a possibilitar construir um mundo de uma maneira diferente. Sim, a gente não escolhe a cultura onde nossos filhos nascem, a gente cresce, mas a gente pode lutar de pouquinho em pouquinho para que alguma coisa se transforme, né? Inclusive fazendo livros que falam de mulheres, palestras que lembram que elas estavam lá, né? Que elas sempre estiveram lá, fazendo arquitetura, estando nos frontes, estudando, cortando cabelo e tentando se fazer presente. Então, Rosênia, obrigada pela sua aula, muito boa. E acho que é um pouco isso. Apenas para fechar já a intervenção aqui. Muito obrigado, Maíra, muito obrigado, Sabrina, e sobretudo muito obrigado, Rosênia, pela participação. Este é o começo de um relacionamento muito longo, espero, não? Porque, bom, assim, foi um prazer, de verdade, ter vocês, as três, aqui no Instituto Cervantes. Eu queria também, para fechar, convidar a todos vocês. A semana que vem temos 2 eventos importantes. Um evento, dia 25, que vai ser o encontro de Ana Colom com Kaleki e Las Panteras. São 2 grupos musicais bem conhecidos na Espanha e que vamos a ter a sorte de ter aqui no Instituto Cervantes. E o dia 26, no Teatro Sesi, também a gente tem um concerto da Ana Colom, aqui no 1313 do Sesi, na Avenida Paulista, e esperamos ver todos vocês porque estão convidados. Muito obrigado pela assistência. Obrigado.